Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e hoje eu vou contar mais um caso para você. Se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações, porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Mas agora vamos para o que interessa e bora para o caso de hoje. Dorothy Ruth Hochstraten nasceu em 28 de fevereiro de 1960 em Vancouver, no Canadá. Ela era a primeira filha de um casal de imigrantes. Os pais da jovem eram de origem holandesa. Seu pai se chamava Simon e a sua mãe Nellie. Dorothy tinha dois irmãos mais novos, uma menina e um menino. Na escola, a pequena Dorothy era muito dedicada, tirava ótimas notas e seus professores e amigos diziam que, além de ótima aluna, ela era uma ótima companhia. Em sua adolescência, Dorothy começou a trabalhar em uma rede de restaurantes chamada Dairy Queen. E assim como na escola, ela era bem dedicada ao trabalho, todos só tinham elogios para a jovem. Ela trabalhou na loja por 4 anos, e nesse período ela acabou conhecendo Paul Snider, que em um dia aleatório entrou na loja que Dorothy trabalhava. Na época a jovem tinha 17 anos, e quando ele entrou pela porta, ele chamou muito a atenção dela. O Paul era um jovem bonito, na época tinha 26 anos. Ele era promotor de uma balada e cafetão, mas é claro que ele não disse sobre sua segunda profissão para Dorothy naquele momento. Paul começou a puxar assunto com a Dorothy enquanto ela trabalhava, e ela ficou bastante surpresa com essa situação. Ela não sabia como agir, afinal era uma moça jovem e inocente. Ela nunca tinha tido um namorado antes e nem mesmo flertado com alguém, e aquilo que estava acontecendo era novo para ela. E sim, gente, o Paul estava flertando com a jovem. Ela tentou flertar de volta porque, afinal de contas, ela tinha se interessado por ele também. Ele era charmoso, boa pinta, e ela tinha realmente gostado dele. No começo pareceu tudo muito estranho, mas em poucos minutos eles já estavam conversando como se fossem íntimos e se conhecessem há anos. Inclusive, em uma entrevista que a Dorothy deu mais tarde, ela disse que se sentiu arrebatada pelo charme de Paul. Foi como amor à primeira vista. Eu não preciso nem dizer que o Paul tratou de convidar a Dorothy para sair, né, gente? E depois do primeiro encontro veio o segundo, e depois um terceiro, e quando foram perceber, eles já estavam envolvidos demais para voltar atrás. Foi então que eles trataram de oficializar o relacionamento. O único problema é que os pais da Dorothy desaprovavam o relacionamento dos dois por conta da diferença de idade entre eles. Paul era 9 anos mais velho que a Dorothy, mas o charme de Paul conseguiu quebrar essa resistência dos pais da jovem. Não levou mais que 3 encontros com os pais de Dorothy para eles estarem encantados com o rapaz e acharem que ele era o homem ideal para sua filha. Agora que o Paul era aceito pela família da jovem, Dorothy não poderia estar mais feliz. Só que tudo ficou muito estranho quando Paul revelou para Dorothy sobre seu trabalho secreto como cafetão. Ele também revelou a ela que era um olheiro secreto da revista Playboy. A jovem estava tão apaixonada que ela simplesmente não se importou com isso. É claro que ela ficou assustada no começo, mas quando assimilou tudo aquilo, ela pensou que se ele não estava cometendo nenhum crime, não teria problemas para ela. Afinal, o trabalho era dele e ela não tinha nada a ver com isso. Mas não por muito tempo. Porque quando Paul percebeu que a Dorothy tinha aceitado muito bem a situação envolvendo seu trabalho, ele resolveu convidar a jovem para ser modelo da revista adulta. Dorothy ficou assustada, pois, como já sabemos, ele era o primeiro namorado dela. Ela nunca tinha se despido ou tido alguma atitude sensual na frente de outro homem. Imagine se expor daquela forma para milhares de homens adultos que compravam aquelas revistas. Mas Paul usou, além de seu charme, todos os argumentos que tinha para convencê-la. Ele disse que nunca tinha visto alguém como ela, que ela tinha um brilho que nenhuma das outras modelos que ele já tinha conhecido possuía, que ela era especial e que tinha talento para o negócio. Ele também disse que ela não precisaria fazer fotos de nudez e que poderia ir somente até onde se sentisse confortável. E toda a conversa de Paul estava deixando Dorothy animada. Ela já estava convencida a fazer o trabalho. A primeira sessão de fotos foi feita e Dorothy fotografou apenas de lingerie. Embora ela tivesse ficado um pouco desconfortável,
Quando viu as fotos, ficou convencida por completo. Ela conseguiu ver o que o Paul havia dito a ela. Ela enxergou seu próprio brilho e sentiu que aquele era o seu trabalho, aquele era o seu destino. O pessoal da Playboy também ficou impressionado com as fotos. Eles a queriam para trabalhar no bar, na mansão da Playboy, nas revistas. Enfim, eles tinham muitos planos para Dorothy, mas tinham um problema. Ela tinha apenas 18 anos de idade, e naquela região do Canadá, a maioridade é apenas após os 19 anos completos. Isso até poderia ser contornado caso os pais da jovem assinassem, consentindo para que a garota pudesse fazer as fotos e trabalhar naquele segmento de revista. Caso ela conseguisse a assinatura, ela poderia ser oficialmente uma coelhinha da Playboy. Bom, ela conseguiu convencer os pais dela a assinarem, e agora ela estava livre para os trabalhos. Dali para frente, a vida de Dorothy mudaria completamente, e o Paul estava ciente de tudo o que aconteceria na rotina de uma coelhinha. Ele sabia das festas, dos homens, do sexo, ele sabia de tudo e queria se casar com a Dorothy o quanto antes. Eu acho que ele tinha medo de que ela conhecesse outro cara e o trocasse, pois na mansão da Playboy os frequentadores eram multimilionários e sempre dispostos a fazer propostas indecentes para as coelhinhas. Eles acabaram se casando em junho de 1979 e no mês seguinte a Dorothy voou para a mansão da Playboy em Los Angeles. Posteriormente, em uma entrevista, ela disse que essa foi a primeira vez que ela andou de avião. Quando chegou na mansão, ela descobriu que era a garota mais nova do local. Ela tinha apenas 18 anos, enquanto as outras tinham entre 21 e 24 anos de idade. Eu nem preciso dizer que o cheiro de carne fresca chamou a atenção naquele lugar, né? Ela recebeu toda a atenção de todos os homens que frequentavam a mansão. Havia homens jovens, velhos, bonitos e feios, mas todos muito ricos e dispostos a fazer qualquer coisa para passar pelo menos uma noite com a pequena Dorothy. De qualquer forma, a Dorothy adorou ser paparicada. Outra coisa que ela gostou foi do salário. Eles pagavam $1.000 por semana, e esse era apenas o fixo, tá? Porque ela poderia ganhar muito mais do que isso. Vale ressaltar também que todas as despesas dela eram pagas pela empresa. Ela morava na mansão e não precisava se preocupar com conta nenhuma, e nem mesmo com comida, tudo era fornecido pela empresa. As coelhinhas eram as mulheres mais bem pagas dos Estados Unidos naquela época. Eu não me lembro se eu citei para vocês, mas a mansão da Playboy ficava em Los Angeles. Além de toda essa mordomia, elas poderiam fazer as cirurgias plásticas que quisessem, que tudo seria pago pelo Hugh Hefner, dono da marca Playboy. Entretanto, a casa possuía algumas regras, inclusive um toque de recolher às 21 horas. Todas as coelhinhas deveriam estar na mansão nesse horário. Caso alguma regra fosse quebrada, a mesada semanal de $1.000 seria cortada por um determinado período. Outra regra que deveria ser seguida com rigor é que as coelhinhas não podiam ter relações sexuais com qualquer homem que estivesse na mansão. Elas só poderiam ter relações com um grupo específico de homens que tinham uma chave, que era chamada de chave C1, que dava acesso a um dos quartos da mansão. Os homens que possuíam essa chave poderiam ter relações com qualquer uma das meninas, e como já é de se imaginar, apenas os homens mais ricos e poderosos do mundo tinham esse privilégio. Agora que entendemos um pouco de como a casa funcionava, vamos voltar para Dorothy. Por conta da idade dela, ela não poderia trabalhar no bar, então a maior parte das vezes ela ficava recepcionando as pessoas que chegavam logo na porta de entrada. Isso não fez com que ela tivesse menos destaque. Aliás, muito pelo contrário, ela chegou até a ter uma foto de meio de revista. Sabe aquelas fotos meio que pôster que ficava na página do meio das revistas de antigamente? Que é tipo gigante mesmo, que você arranca a página e põe na parede? Então, era aquilo. Aquilo era um grande destaque e todas as garotas queriam ter suas fotos no pôster das revistas. E a Dorothy conseguiu e foi publicada na edição de agosto de 79. E ela ficou muito feliz por essa conquista em sua carreira na Playboy. Mas sabe o que a gente está esquecendo? Do Paul, né? Afinal, a Dorothy ainda era casada com ele e ele estava ficando um pouco enciumado com tudo aquilo. Mesmo assim, a Dorothy ligava para ele todos os dias e dizia que ele era o único homem que ela queria e que ela não tinha intenção de dormir com mais ninguém além dele. Bom, gente, a essa altura vocês já devem imaginar que o Paul estava se sentindo um pouco abandonado e que essa história não teria como acabar bem, não é?
O Paul começou a exigir que a Dorothy ligasse para ele várias vezes ao dia e contasse todos os seus passos a ele. E ela ligava, tá? Porque além dela estar casada com ele, ela sentia que devia o sucesso da sua carreira a ele, pois foi ele quem encorajou a fazer parte desse mundo. Bom, o Paul já não estava mais contente apenas com várias ligações por dia e resolveu se mudar para Los Angeles. Ele e a Dorothy compraram uma casa juntos, mesmo sabendo que a Dorothy não moraria na casa, afinal ela precisava ficar na mansão. Enquanto a carreira da Dorothy estava decolando, a do Paul estava desmoronando. Isso porque ele não conseguiu um visto de trabalho ao se mudar do Canadá para os Estados Unidos. Então quem teria que pagar por tudo seria a Dorothy. E para ela estava tudo bem, afinal ela amava o Paul e acreditava que logo ele resolveria essa situação e tudo se resolveria em pouco tempo. Além disso, ela sentia que devia sua carreira ao Paul, então para ela estava tudo certo. O problema é que a Dorothy recebia $1.000 por semana, o que é bastante dinheiro, mas temos que nos lembrar que o estilo de vida que ela vivia era caro. Afinal, ela estava sempre no meio de muitos milionários e, embora a Playboy pagasse muita coisa, as roupas, cabeleireiro, manicure e bronzeamentos era por conta de cada garota. E agora, além de todos esses gastos, ela precisava sustentar o marido. O Paul até tentou arrumar algum tipo de trabalho mais informal, que não exigisse um visto, mas ele não conseguiu, ele não tinha experiência com nada. Afinal, no Canadá, ele era cafetão e mandava algumas garotas para Playboy. Ele tentou fazer algo do tipo em Los Angeles, mas ele era novo na área, a cidade já tinha pessoas respeitadas trabalhando com aquilo e seria difícil ele conseguir adquirir respeito e ser conhecido em um lugar onde ele era o cara novo, sabe? Em contrapartida, a Dorothy estava dando seus pulos ali tentando coisas novas. Ela tinha o grande sonho de ser atriz e agora ela tinha acesso a pessoas influentes e com a ajuda do Hugh Hefner, ela conseguiu pequenos papéis como atriz. Quando ele viu a sua coelhinha atuando, os olhos dele brilharam. Ele percebeu que ela tinha talento para aquilo. Então ele mexeu os seus pauzinhos e logo ela estava com papéis importantes em Hollywood. Ela participou de episódios da Ilha da Fantasia e de The Book Roger, além de vários filmes que eu nem vou citar aqui porque a lista é grande, tá, gente? Agora ela era uma grande modelo e atriz super reconhecida no meio hollywoodiano. E o seu marido, Paul Snider, estava ficando realmente incomodado. No Canadá, ele era o provedor, o homem da casa, o que bancava tudo, e agora os papéis tinham se invertido. Desesperado, Paul começou a tentar várias formas de ganhar dinheiro rápido, de enriquecer e reverter o jogo. Foi aí que ele, junto com alguns amigos, montou um grupo de stripper masculino chamado Chippendales. Ele até teve uma boa sacada, ele se inspirou no negócio da Playboy. A ideia era fazer uma versão masculina da marca de sucesso. Posteriormente foi revelado que o próprio Hugh Hefner, dono da Playboy, não gostava do Paul Snider. Ele já havia expulsado ele da mansão Playboy e aconselhado a Dorothy a se separar de Paul. Ele dizia que Paul era um atraso na vida de Dorothy e que ela devia deixá-lo o quanto antes. Mas infelizmente a Dorothy não escutou os conselhos do Hugh. A Dorothy continuava conquistando o mundo, as pessoas a amavam agora não só por ela ser bonita, mas também pelo seu talento e pela sua personalidade. Tudo que tinha o rosto da jovem vendia que nem água. Em abril de 80, Hugh Hefner a escolheu como Playmate of the Year. Ela foi a primeira canadense a conseguir esse destaque, o que a transformou numa celebridade rapidamente. Ela foi convidada para uma entrevista no Tonight Show do apresentador Johnny Carson, o mais popular talk show da TV norte-americana na época. Tudo isso deixou a jovem muito feliz. Com todo esse sucesso, ela foi convidada a ser protagonista em um filme que seria filmado dali a alguns meses. Agora sim, a Dorothy estava explodindo de felicidade. O filme seria filmado na Califórnia, e ela precisava se mudar para lá enquanto as gravações aconteciam. É claro que ela levou o Paul junto, né? Devia ter largado ele para trás, mas enfim, né? Agora na Califórnia, ela resolveu empregar o seu marido para poder resolver as questões legais de visto também. Ele agora seria o seu motorista. Ele levava ela para todos os lugares que ela precisava ir. Mas, ao chegar no local, ele se comportava como se fosse o empresário dela. Essa era uma forma dele se sentir no poder novamente.
embora ficava claro para todos o quão frustrado e ciumento ele era. Eu arrisco a dizer que ele tinha até um pouco de inveja de sua esposa, tá? Ele acabou conseguindo fazer com que a Dorothy deixasse ele gerenciar sua carreira e seu dinheiro. Talvez ela tenha cedido para deixar seu marido feliz, mas isso só fez com que ele se tornasse mais ciumento, controlador e obsessivo. Ele tinha acesso a todo o dinheiro, os imóveis, as decisões da carreira de sua esposa, e aquela relação estava se afastando cada vez mais de um relacionamento saudável. Chegou a um ponto onde ele arrumava encontros sexuais para sua própria esposa com homens de influência da indústria para que ela conseguisse mais trabalhos e mais dinheiro. Tudo isso fez com que finalmente a Dorothy percebesse que Paul não era um cara legal e que ela deveria se afastar, mas ela não sabia como fazer isso. Foi aí que ela foi convidada a gravar outro filme, desta vez em Nova York, que ficava no extremo oposto do país, afinal eles estavam na Califórnia. O Paul queria muito ir junto com sua esposa, mas ela disse que era uma gravação ultra secreta e que só era permitida equipe e elenco. É claro que ela estava mentindo, mas ela precisava desse tempo longe do Paul para avaliar esse relacionamento. Assim que ela chegou em Nova York, ela começou a ter um caso com outro homem. Esse homem era Peter Bogdanovich, não sei se é assim que fala, tá, gente? Esse nome é difícil. Ele era um escritor e diretor, inclusive do filme que ela estava estrelando em Nova York. O Peter era amigo do Hugh Hefner, e inclusive supostamente teria sido o próprio Hugh o responsável por juntar os dois. Após um mês em Nova York vivendo nessa paixão com Peter, Dorothy volta para Los Angeles, onde tinha sua casa com seu marido Paul. Havia uma premiação, aquela que eu disse para vocês do Playmate da Playboy, de 1980, a qual ela foi a grande vencedora. E o Paul estava muito feliz com a conquista da sua esposa. E ela, quando chegou em casa, também fingiu que não tinha acontecido nada em Nova York. E o Paul nem desconfiava também do caso que ela estava tendo com o Peter. No dia da premiação, a Dorothy foi contemplada com mais de $500 mil em presentes. Ela ganhou até um Jaguar. Após a cerimônia de premiação do Playmate da Playboy, ela saiu em turnê pelo Canadá para divulgar o filme que ela ia estrelar. Ela passou por várias cidades, sendo a última Vancouver, a cidade onde toda a sua família morava, e ela passaria uma semana com seus familiares, como se fosse uma mini férias com a família. Durante essa turnê, ela começou a perceber que gostava de verdade do Peter. Ela sentia mais falta dele do que do Paul, seu marido. Na verdade, ela nunca sentia falta do Paul, ela sentia até um alívio de estar longe dele. Ela até deu um jeito de, no meio da turnê, pegar um dia de folga e voar para Nova York para visitar o Peter. E foi nesse momento que ela percebeu que seu casamento com Paul havia acabado. Ela então teve a brilhante ideia de enviar um e-mail para Paul dizendo que não queria terminar o seu casamento, mas que queria abrir a relação dos dois. Ela estava basicamente dizendo que queria sair com outras pessoas para um cara extremamente ciumento e possessivo, e tudo isso enquanto ela estava longe dele. Vocês acham que isso tinha como terminar bem, gente? Claro que não, né? O Paul, além de não reagir bem, matou a charada na hora. Ele sabia que a sua esposa estava tendo um caso com Peter. Ele já tinha percebido os sinais e agora tinha uma confirmação. Ele ligou furioso para sua esposa e exigiu que ela respeitasse os seus votos matrimoniais. A Dorothy disse que entendia a raiva dele e que assim que ela chegasse em Los Angeles eles conversariam pessoalmente. Mas ele disse que não iria esperar, ele pegaria um voo no dia seguinte para o Canadá. Bom, gente, a Dorothy estava em Nova York com o Peter, mas o Paul não sabia. E ela nem queria que ele soubesse, então ela correu de volta para o Canadá e no dia seguinte eles se encontraram no aeroporto. O Paul chegou já avisando que havia reservado várias entrevistas e eventos para ela naquela semana, que ela havia programado para passar com a sua família, tá? Ele se certificou de que ela não iria descansar e nem curtir a sua família. A Dorothy teve que cumprir essa agenda porque cancelar poderia arranhar a sua imagem. Assim que terminou a sua última entrevista, ela já teve que correr de volta para Nova York para continuar a gravação do filme. E o Paul aproveitou toda essa situação para embolsar todo o pagamento por todas as aparições e entrevistas que a Dorothy tinha feito. A intenção de Paul era tirar todo o dinheiro da Dorothy para que ela precisasse dele, para que ela quisesse ficar com ele. Mas o efeito foi justamente o contrário. Essas ações fizeram com que ela passasse a odiá-lo. Cansada de tudo isso, em junho de 80, Dorothy escreveu uma carta para Paul terminando o seu casamento. Na carta ela dizia que não queria nenhum tipo de contato com ele,
nem profissional, nem financeiro e muito menos amoroso. Paul ficou furioso quando leu a carta, e a primeira coisa que ele fez foi ir até o banco e zerar a conta conjunta que eles tinham. Ele passou cada centavo para uma conta somente dele em outro banco. Se não bastasse, ele usou esse dinheiro para contratar um investigador particular para que seguisse a Dorothy e conseguisse provas de que ela estava tendo um caso com o Peter. O problema, gente, é que esses investigadores não são baratos, ainda mais para seguir alguém famoso. E o Paul conseguiu torrar todo o dinheiro, cada centavo que ele tirou da sua esposa, pagando o investigador para seguir ela. Agora ele não tinha dinheiro nem para comer, e no desespero ele começou a vender tudo que tinha dentro da casa. Ele chegou a vender até os prêmios da sua esposa. A Dorothy ainda não tinha ido para casa. Ela iria oficializar esse divórcio e resolver a situação das suas coisas. Seus prêmios, seus carros, a casa. Afinal, embora o Paul estivesse morando lá, a casa era dela, mas ela precisava terminar o filme primeiro em Nova York e depois ela iria lá para resolver isso. E ela nem imaginava que enquanto estava lá, o Paul estava dando um fim em tudo. Até os carros dela ele já tinha vendido. Assim que terminou as filmagens em Nova York, ela e Peter fizeram uma viagem romântica para Londres. Durante essa viagem, Peter convidou a Dorothy para morar com ele em sua mansão em Los Angeles. Ele disse que ela não precisava voltar para sua casa. É evidente que a vida da Dorothy não poderia estar melhor, né? Em contrapartida, o Paul não tinha dinheiro nem para pagar a conta de luz, mas a Dorothy não sabia disso. Afinal, ela estava ciente de que ele tinha roubado todo o dinheiro da conta conjunta deles, e aquele dinheiro daria para ele viver tranquilamente uns 2 anos sem trabalhar. Ela não imaginava que ele tinha torrado tudo. Em um ato de desespero, o Paul sublocou os quartos da casa para conseguir manter a mansão. Como a gente sabe, essas casas são bem caras para manter, né, gente? Na cabeça dele, a Dorothy ainda voltaria para ele e resolveria toda a questão financeira. Por isso, ele não queria se livrar da casa. Quando ele soube que ela estava de volta na cidade e agora morando com o Peter, ele ficou furioso. Aquilo era uma confirmação de que os dois estavam juntos, e ele havia gastado todo o dinheiro para descobrir uma coisa que ele iria descobrir rapidamente sem ter que pagar nada a ninguém. E além disso, as esperanças de que a Dorothy voltaria e salvaria as finanças tinham acabado de ir por água abaixo. E como se o seu orgulho já não estivesse ferido o suficiente, ainda tinha o fato dela não ter terminado com ele pessoalmente como havia prometido. Ela não voltou nem para buscar as coisas na casa. Ele estava furioso, mas não conseguia contato com ela de forma alguma. Afinal de contas, ela era uma pessoa famosa e ele não era ninguém, né, gente? O que ele não esperava, e nem eu, para ser bem sincero, é que na semana seguinte ela apareceria na casa onde o casal vivia. Quando ele a viu, ele jurou que ela voltaria para casa e que tinha o perdoado. Ele caiu de joelho aos seus pés e implorou para que ela voltasse, mas ela só tinha ido ali para pegar algumas coisas. E na verdade, ela esperava que ele nem estivesse na casa, por isso tinha ido naquele horário. Mas infelizmente deu de cara com ele. Gente, eu no lugar dela, sabendo que o cara era surtado, ciumento e controlador, eu teria mandado alguém buscar ou ido com algum segurança. Até porque, quando ela disse para Paul que estava de joelho em seus pés, que ela não o amava e que não voltaria, ele ficou extremamente furioso. Mas desta vez ele se conteve. Os dois entraram na casa e Paul pareceu concordar de que precisavam de mais um tempo separados antes de talvez poderem dar uma nova chance para aquele amor. Então ficou acordado que eles dariam uma semana um para o outro e depois marcariam uma conversa adulta e madura para decidirem se dariam sequência ao divórcio ou não. Essa conversa aconteceria no dia 14 de agosto de 1980, na casa onde o casal vivia. Então, no dia 14 de agosto de 1980, Dorothy acorda, toma seu café da manhã, toma um banho, se arruma e por volta do meio-dia pega seu carro e vai para a casa onde vivia com seu ex-marido. Ela está levando em sua bolsa $1.100 em espécie, e a ideia dela era dar esse dinheiro para o Paul, tendo em vista que na última visita ela percebeu o estado que se encontrava a casa e que ele tinha vendido basicamente tudo, e ela também estava disposta a deixar a casa para ele. Afinal de contas, mesmo com tudo, mesmo com a raiva que agora ela sente dele, ela ainda pensa que ele foi o precursor de sua carreira. Os amigos do Paul, que estavam dividindo a casa com ele, combinaram que iriam sair na casa naquele horário que a Dorothy estaria lá, para que eles pudessem ter um pouco mais de privacidade. E assim foi feito.
Por volta das 8 horas da noite daquele mesmo dia, eles chegam e percebem que o carro da Dorothy ainda está na garagem. E eles ficaram felizes pelo amigo, eles pensaram que ele tinha se acertado com ela. Afinal, por que é que a Dorothy ficaria até aquela hora com o Paul caso eles não tivessem se acertado? Eu tenho certeza que você deve imaginar qual seria um outro motivo para ela estar ali até aquele horário, né? Bom, eles entraram na casa e não viram sinal do Paul e nem da Dorothy. A porta do quarto do Paul estava trancada e eles puderam supor que os dois estivessem no quarto, mas não foram bater na porta para não atrapalhar seja lá o que os dois estivessem fazendo, né? Cada um dos colegas de casa de Paul foi para o seu quarto e não saíram até que o telefone começou a tocar. Eles atenderam e do outro lado da linha estava um investigador particular que o Paul havia contratado para espionar a Dorothy, e que eu não disse para vocês ainda, mas os dois acabaram se tornando grandes amigos. Digo, o investigador e o Paul, e naquele momento ele só estava ligando para dar boa noite ao seu amigo. Ele estava preocupado com o comportamento de Paul. Os colegas de casa de Paul disseram que não tinham visto ele, e eles acabaram conversando sobre o Paul e todos demonstraram a mesma preocupação sobre a obsessão que ele estava tendo por armas de fogo. Os colegas de casa dele relataram para o seu amigo investigador que o Paul já tinha até mencionado sobre tirar a própria vida. Os colegas da casa, tá, pessoal, que moravam com ele se chamavam Stephen e Pat. E nesse momento da ligação, eles se lembraram que seu amigo havia mencionado sobre ter conseguido comprar uma espingarda no Classificados, e ele até chegou a mostrar a arma para eles e mencionou que ele iria começar a caçar coelhos. Nesse ponto, o Stephen e o Pat e o investigador perceberam que aquilo era sério demais. Os meninos disseram ao investigador que Dorothy e Paul estavam no quarto, e eles acharam melhor esperar os dois resolverem para depois conversarem com Paul. Passaram-se 3 horas e nem o Paul nem a Dorothy saíram do quarto. Eles então resolveram bater na porta, mas ninguém respondeu. Agora era a hora de ver o que estava acontecendo, né? Então o Stephen verifica se a porta está trancada mesmo e na verdade não, ela só está fechada. Então ele abre e quando ele olha o que está ali, ele se depara com a cena mais horrível que já viu em toda a sua vida. Tanto Paul quanto a Dorothy estavam sem vidas, ambos nus, deitados no chão e com ferimento de bala na cabeça. Ao lado do corpo da Dorothy havia um aparelho usado em BDSM. Os corpos estavam cheios de formiga. A polícia e os paramédicos foram acionados, e foi determinado que a morte havia ocorrido há muitas horas atrás. A autópsia determinou que Dorothy perdeu sua vida por volta das 13 horas da tarde, menos de 1 hora após ter chego na casa onde o Paul estava. As autoridades definiram que assim que a Dorothy chegou, o Paul a imobilizou e eles tiveram relações não consensuais. Após Paul ter feito o que queria com Dorothy, ele colocou um fim em sua jornada aqui na Terra. Paul continuou fazendo sexo com o corpo dela já sem vida. Foi determinado também que ele ficou andando pelo quarto, pois havia pegadas de sangue dele por todo o quarto. E em seguida, por volta das 14 horas, Paul teria resolvido encerrar a sua vida também. Quando a Dorothy morreu, ela tinha apenas 20 anos de idade, com uma carreira promissora pela frente. Paul, por outro lado, tinha 29 anos de idade, estava desempregado, vivendo do aluguel de seus colegas de casa e algum dinheiro que conseguia com pequenos roubos. Posteriormente foi relatado que, mesmo com tudo, a Dorothy ainda tratava o Paul com muito respeito e doçura, tratativa essa que ele nem merecia. Também foi revelado que a intenção do Paul, na verdade, era de tirar a vida do Peter Bogdanovich e não da Dorothy, como acabou acontecendo. O investigador particular e amigo do Paul foi a pessoa quem deu a notícia para o Hug, dono da Playboy, e também para o Peter, atual namorado da Dorothy. Ninguém podia acreditar no que tinha acontecido. Aquele evento parou a cidade. O Peter até precisou ser sedado porque não conseguia lidar com aquela notícia. A Playboy emitiu um comunicado lamentando pelo ocorrido e o próprio Hugh Hefner falou sobre o assunto. Ele disse que ela não perdeu a sua vida por causa da fama, como muitos estavam dizendo. Ela perdeu sua vida porque um louco viu o seu vale-refeição se esvaindo e decidiu que aquilo não ficaria assim. E como a gente sabe, o Hug alertou várias vezes para que a Dorothy terminasse com o Paul, mas ela não imaginava que a pessoa que dizia mais amá-la seria a mesma que tiraria sua vida. E isso acontece muito, tá, gente?
Eu vou deixar um comentário fixado aqui embaixo com mais casos onde o amor não foi sinônimo de proteção e cuidado. A história de Dorothy foi retratada pela primeira vez no filme biográfico Death of Centerfold, The Dorothy Streeton Story, realizado em 1981, que foi levado ao ar pela NBC. Neste filme, ela e Paul Snider são respectivamente interpretados por Jamie Lee Curtis e Bruce Waits. A pedido da família, os nomes de sua mãe e irmãos foram alterados. Esse caso é muito triste porque a Dorothy ainda tinha uma vida inteira pela frente, e é muito triste ver todos os seus sonhos serem arrancados dela dessa forma. Pessoal, eu peço desculpas se o vídeo ficou um pouco longo, mas eu queria trazer esse caso da forma mais completa possível aqui para vocês. Se você gostou da forma que eu abordei esse caso, eu peço para que você deixe o seu like, que eu uso como métrica para trazer casos aqui para vocês. Quanto mais like tem nos vídeos, mais eu produzo conteúdos semelhantes a esse. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.